Nesta videoaula, irei mostrar um maravilhoso recorte de um vídeo do historiador Henrique Caldeira, onde ele vai expor as problemáticas de erros de traduções e também de até anacronismo, referente ao contexto onde foi inserido o versículo, que é o versículo de Mateus 19, 24. O historiador vai fazer uma análise e crítica do versículo de uma forma usando dentro do contexto histórico, onde vai trazer várias problemáticas de incoerência, erros e anacronismos. Mas também onde irei fazer uma análise social e filosófica das problemáticas e sequelas que um versículo como este pode trazer para o meio social de uma forma destrutiva para o mundo. Então, vamos ao conteúdo a seguir. O que eu quero analisar aqui é outra expressão bíblica que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Isso aparece numa história nos evangelhos em que um rico pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. E Jesus responde para ele obedecer os mandamentos, e aí ele fala assim, mas os mandamentos eu já obedeço desde que eu era criancinha. E aí Jesus fala assim, mas falta uma coisa então. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí o rico fica triste e vai embora, sem fazer isso. E aí Jesus diz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Beleza. Será que essa expressão, na verdade, não era outra expressão? Não aconteceu um erro de tradução aí, um erro de transmissão? Porque um camelo, por que alguém passaria um camelo pelo buraco da agulha? Parece um negócio meio aleatório, né? Um camelo, por que não outro animal? Por que passar um camelo pelo buraco de uma agulha? E aí tem duas ideias que circulam para explicar melhor essa história. A primeira delas é de que, na verdade, o camelo não seria um camelo, mas sim uma corda grossa. Por quê? Porque em grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra camelo é camelos, que parece muito o nosso camelo, né? Camelos. E a palavra corda náutica, né? Uma corda grossa usada para amarrar uma âncora, por exemplo, é camilos. A única diferença é a vogal. Em vez do eta, do camelos, que soa como o nosso E, tem um iota, que soa como o nosso I. Então, de camelos para camilos. Então seria muito fácil algum escriba, né, algum copista, ter trocado a palavra que faz um pouco mais sentido. Tipo assim, é mais fácil você passar uma corda muito grossa pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Continua sendo praticamente impossível, né? Aliás, continua sendo impossível. Mas parece fazer mais sentido a coisa. Um camelo é muito mais aleatório do que uma corda grossa, né? E tem até um autor, que é o Cirilo de Alexandria, um cristão antigo, que diz que, na verdade, é isso mesmo, que a expressão original era camilos. É mais difícil passar uma corda náutica pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele diz isso explicitamente, no 5º século, se eu não me engano, depois de Cristo. Então é isso, matamos a charada? Não. Essa história tem uma série de problemas. Quais? Primeiro, os principais manuscritos, os melhores manuscritos e mais antigos, trazem camelos mesmo, camelo, e não camilos, corda ou cabo. E os manuscritos que trazem camilos são posteriores, são mais raros e são de uma época em que tinha acontecido algo linguisticamente que é chamado de iotização no período bizantino, que é quando as vogais, principalmente o eta, né, ele converge para uma pronúncia que lembra muito o iota, ele é pronunciado praticamente como iota. Então fica mais fácil fazer essa confusão mais para frente na história do que era nos tempos, efetivamente, em que os evangelhos foram escritos. Então é uma leitura anacrônica, né? Essa confusão entre camelos e camilos, ela remonta a um período posterior e não ao período em que o texto foi originalmente escrito. Então essa é a questão do cabo, né? E tem outro detalhe, que é que existe essa mesma explicação de que, na verdade, seria uma corda grossa, porque no aramaico, a palavra para camelo e a palavra para corda náutica também é a mesma, ou pelo menos as consoantes são as mesmas, algo como gamlá. E de fato, camelo é gamlá, e a gente encontra um texto do dialeto siríaco, né, que é uma forma do aramaico,
em que gamlá também significa corda. Só que o autor desse léxico, né, dessa explicação do significado das palavras, ele está fazendo uma referência direta aos textos evangelhos. Então, é uma ocorrência também tardia, rara, e que está contaminada por essa interpretação que já existia da confusão entre camelos e camelos. Então, não é nem um pouco sólido, nem um pouco confirmado historicamente, pelo contrário, essa ideia de que, na verdade, Jesus teria dito corda grossa em vez de camelo. Então, a primeira teoria é essa. Qual que é a segunda teoria para explicar melhor essa expressão de é mais fácil passar o camelo pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Seria de que o camelo é o camelo mesmo, só que a agulha não é uma agulha, e sim um portão. Por quê? Porque, supostamente, existiria ali em Jerusalém um portão de pedestre muito pequeno que só daria para passar um camelo caso esse camelo se abaixasse, você removesse a carga do camelo, que é um animal de carga, né? Então você remove a carga do camelo, tira ali, por exemplo, mercadorias, riquezas, põe esse camelo de joelho e aí ele consegue passar por esse portão, que é tão pequeno que ele era chamado de buraco da agulha, o fundo da agulha, o olho da agulha, ou fenda da agulha. Então, a referência que Jesus estaria fazendo seria esse portão específico em Jerusalém, porque aí faz sentido, porque é isso que o rico deveria fazer, né? Se ajoelhar, se dobrar, reconhecer a sua dependência de Deus, né? Se tornar humilde e se livrar das suas posses, tirar a carga que estava sobre ele, da mesma forma que o camelo deveria fazer para passar por esse portão muito pequeno em Jerusalém. Qual que é o problema dessa história? Muitas vezes as pessoas até mostram imagens desse portão em Jerusalém. Inclusive, você pode ir para Jerusalém e um guia turístico pode te apontar e falar assim: esse portão aí é o buraco da agulha que Jesus fala na parábola. Qual que é o problema? Que não existe nenhum registro antigo de nenhum portão chamado buraco da agulha ou coisa parecida naquela região, e os portões que geralmente são apontados como sendo tal buraco da agulha são portões muito posteriores, muitas vezes de muralhas otomanas, ali do século XVI para frente. E a primeira vez que a gente ouve falar dessa história, de que supostamente teria esse portão, buraco da agulha, e que Jesus estaria fazendo referência a isso, é no século XII, num texto de Anselmo, né, Santo Anselmo de Cantuária, que, portanto, está mais de 1000 anos distante do evento. E provavelmente ouviu isso de alguém e reproduziu essa interpretação folclórica, né, equivocada, mas que acabou pegando, e Shakespeare leva isso adiante. Né, a gente tem, na tradição depois posterior, né, posterior ao século XII, uma série de referências a esse tal de portão do olho da agulha lá em Jerusalém, mas isso é também uma fabricação. Então também não ajuda a explicar o camelo passar pelo buraco da agulha. E aí, para complicar ainda mais, ou para manter a coisa na sua complexidade devida, a gente encontra essa expressão do camelo passar pelo buraco da agulha, ou coisas parecidas, em textos judaicos e até no Alcorão. Em textos judaicos, né, vamos começar por ordem cronológica. Em textos judaicos, a gente tem esses dois textos aqui, tem outros também, mas eu peguei esses dois para ilustrar, no Talmud, que um deles, o Rabino está dizendo que ninguém sonha. Nesse texto, o Rabino está basicamente argumentando que os sonhos são próprios para revelação, né, que a pessoa recebe revelações em sonho e não são meras alucinações, porque as pessoas sonham com coisas factíveis, né, realistas, em algum nível pelo menos, que é algo debatível, né? Mas de qualquer forma o argumento é mais ou menos esse, e ele vai dizer então o seguinte, que ninguém sonha com uma palmeira de ouro, nem com um elefante passando pelo fundo de uma agulha. Então, ninguém sonha com coisas absurdas dessas, né? Uma palmeira de ouro, nem com um elefante passando pelo fundo de uma agulha. Esse texto ele é de origem babilônica, né, do Talmud da Babilônia. Então, o Rabino está usando o maior animal, uma das maiores coisas que ele conhece, né, o maior animal que ele conhece, que é o elefante, e uma das menores coisas que ele conhece, que é o buraco de uma agulha, e fazendo uma comparação por extremos. É uma hipérbole de impossibilidade, não um exagero para mostrar que é impossível. Então, um elefante passando pelo fundo de uma agulha é algo impossível. E outra passagem do Talmud diz que onde passa um elefante pelo fundo de uma agulha, isto é, onde se entregam a raciocínios falaciosos. Então aqui ele também usa a ideia de passar um elefante pelo fundo de uma agulha como uma forçação de barra, né? Algo que não é natural. Então o pessoal força tanto as interpretações, cria tantos pensamentos
especulativos e que não tem nenhuma relação com a realidade, que é como se estivessem passando elefantes pelo buraco de agulhas, né, pelo fundo de agulhas. Então essa parece ser uma expressão, essa forma de pegar um animal muito grande, como o camelo dromedário de carga, ou um elefante e o fundo de uma agulha, para você fazer esse jogo de linguagem, né, essa hipérbole. No Alcorão, a gente também encontra um trecho, só que o Alcorão ele pode ser tirado isso diretamente dos evangelhos, né, porque o Alcorão é pelo menos 500 anos posterior aos evangelhos, mas de qualquer forma na Sura 7, a gente tem esse texto aqui, que diz: aos que desmentem e menosprezam nossas revelações, né, que é Deus falando, né, no plural, aos que desmentem e menosprezam nossas revelações, as portas do céu serão fechadas, e não entrarão no paraíso até que o camelo passe pela fenda de uma agulha. Assim castigamos os pecadores. Então era de fato uma expressão idiomática, né? Passar o camelo pelo buraco de agulha é uma questão de impossibilidade, uma questão de a vaca voar e coisas do tipo. Ou a vaca voar, né? Os porcos voarem. Então esse sentido estranho da expressão passar o cabelo pelo buraco de uma agulha é o sentido real. Às vezes, às vezes o texto é realmente o que ele parece, né? Às vezes um charuto é só um charuto. Quando nós analisamos de cara um versículo como este, a gente vê logo as problemáticas e as sequelas que um versículo como este pode trazer para o meio social, ou seja, para a sociedade. Quando diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. As pessoas não têm noção o que um versículo como este pode produzir e trazer de negatividade para a sociedade, onde ele incentiva e obriga uma pessoa, uma nação e uma sociedade a viver na miséria, a se conformarem a viver na pobreza. Porque é a arma mais poderosa do cristianismo, é a promessa de um paraíso e salvação de uma vida após a morte. Então, na cabeça de um fanático religioso cristão, é melhor viver, ter uma vida de sofrimento, de miséria e de pobreza neste mundo, do que perder a salvação e ir para o inferno. E isso faz com que muitas pessoas aceitem uma vida de miséria, de sofrimento e pobreza, do que perder a salvação. Agora eu pergunto a você, os líderes religiosos cumprem esses versículos? Eles seguem esses versículos? Claro que não, jamais seguirão, porque eles não são idiotas assim como você é, uma ovelha e gado. Você é apenas uma ovelha e gado retardado ou retardada nas mãos dos espertalhões. Sabe por que eles não seguem essas porcarias desses versículos retrógrados e inúteis? Porque eles sabem que tudo isso é uma mentira. São só apenas letras, palavras, frases retrógradas para manipular pessoas retardadas e sem senso crítico, sem conhecimento, assim como você. Os líderes religiosos sabem que não existe Jesus romano ou Deus de Israel algum. Eles têm a consciência disso, mas eles não são idiotas, retardados, assim como você, de falarem a verdade, porque eles precisam de manadas sem cérebro e sem criticidade para continuarem no conforto e na luxúria, onde os líderes religiosos são os primeiros a viverem uma vida luxuosa, de riqueza, comendo do bom e do melhor nas suas fortalezas, carros blindados, com planos de saúde de primeiro mundo, das mais altas tecnologias. E você, ovelha e gado, estão ainda nessa como trouxas, acreditando ainda em versículo como este, nas filas do SUS, pegando ônibus e lotações, morando em uma casa simples e humilde, onde muitas vezes passa até necessidades, onde muitas vezes morrem pelos corredores dos hospitais do SUS ou por falta de dinheiro para realizar uma cirurgia
ou até mesmo para comprar uma medicação cara. Isso se chama sabedoria? Claro que não. Isso se chama falta de conhecimento, falta de racionalismo e razão. Que tipo de sabedoria é essa que você aceita viver na desgraça e enquanto os líderes religiosos estão na luxúria, nos confortos e riqueza? Para mim, isso se chama retardamento, falta de intelectualidade. Então, um versículo desse é pior do que um câncer, porque ele consegue controlar e conformar os pobres a serem mais pobres ainda, a não procurarem melhorias de vida, de uma condição de vida melhor, digna, que saia do sofrimento, da miséria e morra na desgraça. E enquanto os líderes religiosos têm uma vida próspera de muitas riquezas. Um versículo como este é uma ameaça para o mundo, é um retrocesso intelectual e social, porque ele literalmente incentiva a uma pessoa ou sociedade a não buscarem melhorias de condição de vida digna para si mesmo. Um versículo desse deveria ser abolido, porque está indo contra a Constituição brasileira e aos direitos sociais humanitários e cidadãos. Lembrando que as religiões estão todas conectadas uma com a outra, através de elementos culturais religiosos. Ou seja, uma foi pegando elementos culturais religiosos de outra e adaptando dentro do seu contexto religioso. Isso aconteceu com todas, inclusive com o cristianismo. Exemplo disso é esse versículo, que é encontrado em outros livros religiosos, principalmente no judaísmo e islamismo. Mas só que o religioso não entende isso. Não sei se é por ignorância e desonestidade intelectual, ou por falta de conhecimento, ou por algum distúrbio e retardamento de fanatismo religioso. Porque quando se trata de livros religiosos, são só apenas livros religiosos que se trata de fé, fábulas e mitologias. Porque ali no Crescente Fértil, que era uma região dos chamados povos da Antiguidade Oriental, que hoje conhecemos como Oriente Médio, aqueles povos que desenvolveram as religiões estavam sempre conectados um com o outro através, e principalmente, da aculturação e sincretismo religioso. E isso é fato e comprovado. Os próprios textos dos livros religiosos mostram claramente essas aculturações e sincretismos religiosos. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.